Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso canal. E hoje nós vamos trazer uma aula aqui que fala da relação entre o sistema de gestão ambiental lá da norma ISO 14001 com o ESG. E aí, você já ouviu falar sobre ESG? Virou moda, né? Então, com certeza você já ouviu falar. E quem quer levar isso aqui a sério precisa parar de pular etapas. E vamos te mostrar aqui que etapas são essas. Então, a gente vai trazer uma aula aqui bem direto ao ponto sobre SGA e o ESG, a base que sustenta o E do ESG. Então, vamos lá. Claro que eu sempre tenho que deixar esse recado aqui. Se você é profissional de meio ambiente, né, principalmente está assistindo essa aula aqui porque se interessa pelo tema também, você aproveita e já se inscreve no canal, aproveita e compartilha com profissionais dessa área e também de qualidade e segurança do trabalho, porque aqui a gente fala muito sobre sistema de gestão integrado e auditorias. Então você está no canal certo, deixa já seu like para entregar cada vez mais esse conteúdo para profissionais como a gente e ativem esse sininho, porque todo conteúdo novo a gente coloca aqui e você vai receber uma notificação para assistir às nossas aulas e compartilhar histórias, tirar dúvidas, esclarecimentos aqui com a gente, tá bom? Porque a gente adora receber comentários de vocês aqui no final de cada aula. Combinado? Então vamos lá, direto ao ponto. Qual é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Você provavelmente já ouviu falar do ESG, não é mesmo? Tá todo mundo falando disso. Bancos, investidores, grandes empresas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui sincera. Será que dá para fazer ESG de verdade sem começar pelo básico? O que você acha? E aí? Ana vai tentar ajudar aqui eles que estão assistindo a nossa aula aqui? Spoiler, eu acho que não. Um spoilerzinho. Isso aí. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, como o SGA, o Sistema de Gestão Ambiental, é a base sólida aí do ESG, tá bom? Então eu sou Fernanda, ali está a Ana, que já falou um pouquinho com vocês. Nós somos aqui consultoras e especialistas em gestão ambiental e da ISO 14001 aqui na DML, tá? Que é o nome da nossa empresa. Vamos te mostrar aqui como as empresas podem sair do discurso e partir para a prática quando o assunto é sustentabilidade, tá? Porque a gente não gosta nada que esteja só no papel ou que está sendo feito por fazer. Só que antes disso, vamos tentar entender aqui o que é ESG, tá? Então, de uma forma bem rápida e prática aqui, o ESG vem do inglês Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. Então, na prática, gente, é uma forma aí de avaliar o quanto uma empresa se preocupa com o meio ambiente, e aqui a gente deixou no Ezinho aqui alguns exemplos, gestão de resíduos, emissões, energia, clima. Quando a gente olha o S, né, que é o social, é também as pessoas e a comunidade que essa organização impacta. Então, aqui tem alguns exemplos: diversidade, saúde e segurança, também está no S, direitos humanos, e a gente tem o G aqui, que é a governança, se a organização é ética e transparente na sua gestão. E aqui um exemplo, né? A gente também trouxe o combate à corrupção. Então, gente, vamos lá. O ESG não é um selo mágico, é uma abordagem estratégica para mostrar que a empresa pensa no seu futuro e ela de fato age para isso, tá? Então não é um selo apenas. Então vamos E lá. aí, e aí, o que a gente sempre, né, se pergunta, né? E por que isso está em alta? Por que esse é o assunto do momento? Né? Ou você mostra resultados ambientais, sociais e de governança consistente, ou você fica fora de fato dos contratos, dos investimentos, da preferência do mercado. Tá, mas por que esse assunto é um assunto do momento? Simples, porque o mundo mudou, os investidores eles estão cada vez mais investindo mais, exigindo, né, mais responsabilidade. Os clientes estão escolhendo marcas mais consistentes e com consciência, e a pressão regulatória, aí as legislações, enfim, tudo isso aumentou, né? As empresas que não se adaptam a essa nova realidade, elas vão ficar para trás. E quem não se prepara agora vai pagar a conta depois.
com perda de mercado, reputação e até dinheiro mesmo, tá? Então, não se iluda, tá? O SG, ele não é para ficar bem na foto. É uma decisão estratégica e sim focada em resultados, inclusive e principalmente resultados financeiros. E é por isso que é preciso ser realizada uma avaliação única para cada organização, tá? É muito importante, então não dá para você copiar do coleguinha. Cada organização tem uma avaliação específica, combinado? Dito isso, por onde a gente começa, né? Na prática, vocês devem estar se perguntando, tudo bem, eu já entendi o que é o ESG, já entendi por que ele está em alta agora, tá, mas por onde que eu começo? Isso aí eu já sei que é uma necessidade aqui da organização. Então, a gente vai dar um passo a passo aqui simples aqui para você, tá? E prático. Primeiro, você vai fazer um diagnóstico. Para que serve esse diagnóstico? Para você identificar onde você está hoje. A partir disso, você vai identificar riscos e oportunidades. Para depois você construir a sua matriz de materialidade. A matriz de materialidade é como se fosse um mapa que vai mostrar o que realmente importa, tanto para a empresa quanto para as partes interessadas, como cliente, governo, colaboradores, investidores, comunidade. E ela ajuda, só ver uma água aqui, e ela ajuda a priorizar os temas que precisam estar nessa estratégia, isso mesmo, específica aí, de cada organização, na estratégia do ESG daquela organização, beleza? E, inclusive, em qual dos 3 pilares a empresa precisa focar mais, porque ela vai trazer aí a sua matriz de materialidade e você vai entender, eu estou melhor aqui no S, no G, eu estou mais fraquinho no S, no G, então a matriz de materialidade vai te trazer isso, tá? Por isso que ela é única, de organização para organização, e você precisa lembrar disso, a gente vai falar, a gente gosta de reforçar bastante isso, tá? E no próximo slide você vai ver um exemplo, a gente vai te explicar melhor como funciona essa matriz na prática para você ter ela visual aí para você também, tá? O quarto passo é definir metas e indicadores. Então, a partir da sua matriz de materialidade, você vai entender o que você precisa melhorar, onde, quais são as suas metas, os seus indicadores. Para, no quinto passo, implantar os sistemas de gestão. Se eu estou falando do E, eu estou falando de um sistema de gestão ambiental, beleza? E o sexto passo, eu vou monitorar, reportar e melhorar continuamente, que é o que eu faço um pouco na CGA, né? Então, esses são os passos aqui, combinado? Então vamos lá. Como a Ana falou ali no ponto 3, né, que é construir a matriz de materialidade, aqui a gente não vai ensinar vocês a construir essa matriz, mas a gente trouxe aqui um exemplo para você conseguir analisar esse tema, né, que está bem aí em moda e você precisa entender como é que você olha essa matriz, tá? Então, ela é uma forma simples e visual para você identificar os temas mais importantes aí para a atuação da empresa e ela é gerada a partir de uma identificação de temas relevantes, mapeamento das partes interessadas e uma coleta de dados. Então, com esses dados em mãos, né, os temas são incluídos aí nessa matriz, sendo o eixo X, como vocês estão vendo aí, relacionado à importância do tema para a empresa, o eixo Y, a importância para as partes interessadas, como a Ana já nomeou aqui e exemplificou algumas partes interessadas. E a partir disso, é possível avaliar as seguintes classificações aí, né? Então, vocês conseguem também observar que os temas eles estão aqui em cores diferentes. Então, a gente tem o verde aqui para meio ambiente, né? O E do ESG, o laranja para o social e o azul para a governança, tá, gente? Isso aqui é um exemplo. Então, como é que a gente observa isso aqui, né? Quando a gente está aí na alta materialidade, são os temas aí prioritários, pois eles são importantes tanto para a empresa quanto para as partes interessadas. Então, vocês estão vendo aí que ele está lá naquele campo 1 ali, né? Alto para a empresa e alto para as partes interessadas.
Quando a gente tem aí no campo 2, né, que são essas outras extremidades aí, a gente tem a média materialidade, ou seja, são aqueles que são importantes para a empresa ou para as partes interessadas. E por isso eles precisam também ser gerenciados aí por causa do impacto e competitividade da empresa. E o campo 3, que está mais relacionado aí aos dois eixos próximo do baixo, a gente tem a baixa materialidade. Então, existem também, mas, porém, com uma importância baixa e, portanto, serão observados, mas não com foco principal daquela organização, tá? Então, olhando para essa matriz aqui de exemplo, que a gente trouxe para vocês visualizarem aqui, onde a gente colocou poucos temas, inclusive, também para ficar mais didático, a gente pode perceber o quê? Que temos aí como tema prioritário a energia que está lá no campo 1, certo? De média materialidade, a gente tem saúde e segurança, como alta importância para as partes interessadas, e ali embaixo, gestão de resíduos, com alta importância para a empresa. Então, o que a gente consegue ver aqui? Você consegue perceber que, nesse exemplo, aqui, os temas relacionados ao G não entraram na priorização. Por quê? Porque são aqueles ali destacados em azul. Ou seja, nesse exemplo, o ESG dessa organização estaria mais focado em qual? No E do meio ambiente e o S do social, que está no campo 2 ali. E mais ainda, não é por causa do tema de energia como um tema prioritário. Então, esse exemplo a gente trouxe aqui só para trazer essa percepção para vocês e vocês conseguirem analisar o que é essa matriz de materialidade. Então, outra observação importante aqui dessa matriz é que ela precisa também ser revisada e reavaliada com frequência, tá, gente? Porque o mercado e as percepções dessas partes interessadas, elas estão aí em constantes mudanças, tá? Então, o que não era prioridade ontem pode ser hoje. Então, a gente precisa também definir essa frequência e essa revisão da matriz de materialidade. Combinado? Deu para entender aqui? Deixem aqui um comentário que a gente quer saber se ficou fácil nessa aula aqui, prática e objetiva, para que vocês entendam aí essa relação do SGA com ESG. Então, vamos lá. E dá para entender aqui, né, Fê, por que isso é um único de cada organização. Imagina, não dá para copiar. Exatamente, tem tipologias de empresa que vão ter coisas importantes. E outra, assim, outra questão que eu acho importante a gente comentar aqui, né, quando a gente olha para essa matriz e para esse exemplo, é mais focado no E e no S, por que no G está menos importante? A organização pode ter estipulado que ela já tem práticas, já está funcionando, já está rodando, e aí isso não é tão prioritário contra outras coisas que já estão acontecendo. Então, por isso que é importante a gente olhar organização por organização, tema por tema, para entender esse cenário e aí sim traçar as ações em cima disso, combinado? Então, como que a gente coloca isso em prática, né? Agora que você já entendeu o que é esse ESG e como que você prioriza esses temas, né? O que é essa tal dessa matriz de materialidade, que você pode ter ouvido falar por aí, né? Mas eu já ouvi, né? Já ouvi, mas nunca vi, né? Então, agora você já viu, já pode dizer que viu. Como é que eu coloco isso em prática? É aí que entra os sistemas de gestão. E se o E tiver como um pilar prioritário dentro aí da sua matriz de materialidade, ter um sistema de gestão ambiental baseado na 14.001, com propósito, implementado da maneira correta, vai te ajudar e muito a sua organização, porque ele vai entregar uma estrutura, um processo para você ter, de fato, resultados reais ambientais, ok? Agora sim. Agora sim. Eu ia complementar. Pode falar, Fê. Não, pode continuar. Se o E precisa de dados, processos e melhoria contínua na área ambiental, o sistema de gestão ambiental ele vai fazer isso para você, sim, vai te ajudar a estruturar esse processo. Quer complementar, Fê? Não, já vou complementar no próximo slide mesmo. Porque como a Ana comentou aqui, os exemplos, né, de como que o SGA pode trazer essa base, né, a gente tem como os principais pontos aí da ISO 14001 que alimentam esse E do ESG, o quê?
a identificação e controle dos impactos ambientais, porque isso temos lá nos requisitos da ISO 14001. Atendimento legal, ou seja, atendimento a requisitos legais, isso é a base também para um sistema de gestão ambiental. Outro item, indicadores de desempenho. Então, quando a gente tem um sistema de gestão ambiental, a gente tem uma política, a gente traça objetivos, a gente define indicadores e acompanha esses indicadores. E claro, aí, gente, como outro passo tão importante quanto é aí o ciclo PDCA, que é a melhoria contínua de qualquer sistema de gestão quando a gente tem ele bem implementado dentro da organização. Então, se você quer mostrar resultado no pilar ambiental do ESG, implemente um SGA de verdade, tá? Não é só no papel também. Então, a gente está falando do ESG aqui só como moda e ter ali o selo, não é sobre isso. E o sistema de gestão ambiental também não é ter só um certificado na parede, é de fato ter um sistema de gestão ambiental que funcione de acordo com a sua organização, tá? Então, o primeiro passo sólido começa com o sistema de gestão ambiental. E se a sua empresa ainda não tem uma ISO 14001, talvez esteja tentando aí construir um ESG só porque está aí na moda, sem esse alicerce, tá? Então, o sistema de gestão ambiental é como um motor do E do ESG. E é ele que tira o ambiental do papel e transforma, de fato, em ações mensuráveis. A gente acredita muito nisso e a gente acompanha empresas que têm aí como base o sistema de gestão ambiental e já está aí nessa fase, né, do ESG. Isso aí. E a gente quer te fazer agora um convite, né? Um convite para você curtir esse vídeo, se você gostou desse conteúdo que a gente fez de forma simples e prática, direto ao ponto. Comenta aqui se ficou alguma dúvida, quer que a gente faça mais um vídeo falando sobre esse assunto, sobre o que a gente coloca aqui nos comentários, que a gente produz o vídeo aqui para vocês, tá? E se você quiser falar com a gente para começar esse processo na sua empresa, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo, que a gente vai te ajudar a implementar um sistema de gestão ambiental com foco estratégico e te preparar para o agora e para o futuro, beleza? Então, a gente se encontra numa próxima aula, ou quem sabe aí na sua empresa te ajudando a implementar um sistema de gestão ambiental, combinado? Isso aí. Até Tchau, lá. tchau. Até lá.